noite e seja bem-vindo ao Estado Crítico. Já sabe que nesta edição lhe fazemos companhia até às 11h30 aqui na RTV. Do meu lado direito tenho Hilda Figueiredo e também Eduardo Vítor Rodrigues e ao meu lado esquerdo conto com Francisco Rocha Gonçalves e João Ribeirinho Soares. A todos obrigada pela presença neste Estado Crítico. O Orçamento do Estado para 2013 foi votado esta semana na sua generalidade e contou com os votos a favor da coligação PSD-CDS e com os votos contra do PS, PCP, o Partido dos Verdes, Bloco de Esquerda e também do deputado Rui Barreto. João, antes de mais, uma votação sem surpresas ou com esta surpresa? Antes de mais, boa noite, e gostaria também de saber qual a surpresa que se está a referir. Se é o facto do deputado CDS, Rui Barreto, ter votado contra o Orçamento de Estado, eu acho que já não estávamos perante uma surpresa, uma vez que o deputado José Manuel Rodrigues, líder do CDS Madeira, já tinha dito que não ia votar o Orçamento de Estado, até saiu da Assembleia da República, deu lugar ao Rui Barreto e, portanto, acho que não estamos perante nenhuma surpresa de todo tamanho. Podíamos estar a discutir aqui se foi uma falta de patriotismo ou, como alguns dizem, uma atitude de jardinismo, quer dizer, isso aí já é outra conversa. No entanto, eu acho que não se trata de uma surpresa, uma vez que tivemos, e já ouvíamos isto há um mês, que era uma coisa que podia acontecer. E, portanto, eu acho que a surpresa, ou o que se diz da surpresa, foi uma coisa alimentada pela comunicação social que queria fazer um título a dizer que houve um deputado das bancadas da coligação que votou contra o Orçamento de Estado. A restante votação, acho que também não foi uma surpresa, ainda bem que não foi, já estávamos à espera que assim fosse, e era a votação que era preciso acontecer, uma vez que nós não podíamos lançar o país no caos, um país sem orçamento de Estado e um país a ser governado por duodécimos. Depois temos o facto também do Orçamento de Estado ter sido votado na generalidade, ou seja, foram votadas as suas linhas globais, sendo que agora há muito trabalho para fazer na especialidade, nas diferentes comissões, também com a Comissão de Orçamento e Finanças, para depois termos o orçamento final que esperemos que também seja ligeiramente, ou que não seja totalmente igual a este Orçamento de Estado, que seja ligeiramente diferente e que tenham propostas apresentadas pelos partidos, que sejam votadas, que permitam baixar a despesa para aliviar também aumentos de impostos. Na discussão deste orçamento e durante, de resto, esta semana, a palavra refundar foi várias vezes referida pela coligação. Francisco, antes de mais, refundar é sinónimo de quê, no seu entendimento? Olá, muito boa noite. É sinónimo da segunda fase, foi isso que foi explicado, é sinónimo da segunda fase deste memorando de entendimento. A primeira, recorde-se, foi assinada ainda pelo governo anterior, e é o que está neste momento a presidir às principais escolhas do país. Aproximamos-nos do fim. Daqui por um ano o país habilita-se a ir aos mercados outra vez. Daqui por um ano vamos poder prestar contas daquilo que foi ou não o sucesso da execução deste memorando e trata-se de preparar os próximos passos. Refundar, para mim, significa que até agora e durante pelo menos mais um ano estivemos preocupados em minimizar, compensar o conjunto de danos que vinham de trás. E depois temos que nos preparar para não os voltar a repetir. Para não os voltar a repetir, justamente trata-se de agregar o maior consenso possível à volta de um conjunto de opções políticas, a seu tempo vamos ver quais são, para que o país consiga efetivamente executar, do ponto de vista político, promessas, equipamentos, estruturas, institutos, leis, à medida do seu orçamento. Eduardo, o país estará preparado para voltar aos mercados já a partir do próximo ano? Boa noite. Eu penso que é evidente que não. Como parece óbvio, aliás, para toda a gente, menos não hoje é fazer... Fitch dizia que não. Como é evidente, o FMI já o tinha dito antes, quando fez a revisão dos multiplicadores e, portanto, isso é absolutamente evidente. Agora, há aqui duas notas que eu gostava de deixar. Um que diz respeito à questão da surpresa, e eu concordo, não houve surpresa, e mesmo do ponto de vista daquilo que pudesse ter sido o aproveitamento na comunicação social do efeito deputado da Madeira, não é surpresa, e mesmo que fosse surpresa não é fator importante na discussão política, porque é um facto, enfim, é um facto muito específico que não interessa estar aqui a valorizar para fazer combate político sobre ele. Agora, há um elemento que, do meu ponto de vista, foi um elemento surpreendente, mais do que na votação, no debate. O Governo conseguiu uma proeza
que eu semana passada não tinha adivinhado, e que dou aqui a mala palmatória, que foi um efeito comunicacional absolutamente estrondoso. Numa altura em que era preciso discutir o Orçamento de Estado, o Governo teve um efeito comunicacional em todos nós, incluindo nos deputados, que foi pôr os deputados a discutir uma coisa completamente diferente do Orçamento de Estado. Aliás, eu tive a oportunidade de acompanhar pela TSF o grande parte do debate e devo dizer que fiquei surpreendidíssimo com de uma ponta à outra, incluindo o meu próprio partido, sobre esse que eu posso falar com mais propriedade, a capacidade que houve de desviar o debate sobre o Orçamento de Estado para este assunto completamente disparatado da refundação é uma capacidade que reverte a favor do Governo e que depois proporcionou, do meu humilde ponto de vista, proporcionou o momento do debate que foi a intervenção do Paulo Portas, que mostra bem como aquilo foi uma grande encenação que culminou depois com esta história absolutamente desmontada no solo, que é a demonstração, e que o Marcos Mendes, aliás, fez o favor ao país de explicar, que é a demonstração de que esta refundação não é mais do que, não é nada, nenhuma segunda fase de memorando, não há segunda fase de memorando. A segunda fase de memorando, se há, é esta que o Governo está a aplicar, que não tem nada a ver com o memorando, porque no memorando não estão cortes de subsídios, não estão cortes de pensões, não estão cortes de... Aliás, semana passada falámos disso e hoje vim mais documentado, que é para não me permitir que sejam ditas as opiniões à sorte. O Dr. Catroga dizia, no momento da assinatura do memorando, que o memorando é mais do PSD do que do PS. Que foi graças ao PSD que foi possível impedir cortes nos subsídios e nas pensões. Mas está ou não está no memorando esta parte da refundação? Esta tal funda... Diga-me onde. Eu estive a consultá-lo, diga-me onde, em lado nenhum, mas que refundação. Não há qual é o intuito agora da coligação? O intuito da coligação é aquele que presidiu a todo o debate que antecipou o Orçamento de Estado. Honra seja feita, não há nenhum desnorte. Eu não acho que a coligação seja movida por interesses incompetentes, por gente que não percebe nada, não. Eu acho que é uma agenda muito clara, há um modelo de sociedade com o qual eu discordo, mas é um modelo de sociedade que pode ser legítimo que é legítimo do ponto de vista do debate público, mas é um modelo de sociedade, não é uma azelhice, não é uma incompetência, não é uma incapacidade, é um modelo de sociedade. E é um modelo de sociedade que vai privatizar serviços, que vai levar à secura em muitas das prestações sociais que são absolutamente indispensáveis. Que vai mudar o Estado Social no limite? Completamente. Isso é que é a refundação. Isso não está em lado nenhum do memorando, mas podemos discutir isso, não é? E podemos discutir sobretudo os efeitos disto. Porque ao mesmo tempo que estamos a discutir este pequeno detalhe, hoje mesmo, 2 investigadores de uma universidade norte-americana mostram o que está acontecendo na Europa num estudo absolutamente independente, indo de encontro ao economista, um dos economistas principais do FMI que se demitiu há alguns meses atrás, o Peter Doyle, que mostrava que o FMI tinha uma agenda que ia muito para além daquilo que era um programa normal de assistência, que é tentar condicionar algumas dimensões do próprio Orçamento de Estado do país. Não, e eu acho que isso deve ser discutido à luz, se me permite, só para terminar, à luz de uma questão que é absolutamente fundamental, que é explicitar um só exemplo de sucesso nos últimos 20 anos de intervenção do FMI com esta agenda. Um só. E se tivermos um só, podemos partir para uma discussão mais serena. Não temos nenhum exemplo e o que está a ser feito ao país é uma demolição completa do nosso modelo de sociedade, que até há meia dúzia de anos atrás era um modelo invejado em todo o lado. Não é? Hilda, e agora na discussão e na votação das especialidades desta proposta de orçamento para 2013, poderá existir mais surpresas? Bom, tenho dúvidas, mas tudo é possível sempre. Eu, de qualquer modo, gostava de voltar um pouco atrás para discordar de 2 breves notas. Uma é esta campanha que foi lançada em torno da refundação. Há uma parte em que estou de acordo com o Eduardo Vítor, que de alguma forma foi lançada num momento para também desviar as atenções da gravidade do Orçamento de Estado, mas há uma segunda parte em que eu discordo, que é considerar que é legítimo um modelo de sociedade que defendem PSD e CDS defende com esta proposta. Eu considero que é ilegítima. É ilegítima porque não respeita a Constituição da República Portuguesa. Mesmo este
mesmo este Orçamento de Estado, já em pontos centrais, põe em causa a Constituição da República Portuguesa. Aliás, a gente viu como o próprio Tribunal Constitucional, interrogado sobre o corte dos subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores da administração pública em 2012, pronunciou-se, enfim, pela inconstitucionalidade deste corte. Embora tenha admitido, por outras razões, que durante 2012 isso pudesse acontecer. Bom, a verdade é que no Orçamento de Estado para 2013 persistem nestes cortes, não podem dizer assim, pois, mas é só um. Bom, mas mantêm o outro. E mesmo que não está, o outro que não está diretamente, porque indiretamente está muito mais do que isso, através de uma alteração profunda do IRS, que não é apenas, digamos, o aumento da taxa em 4 pontos percentuais, que na prática pode significar aumentos entre 30% a 35%, até 100 e tal por cento em alguns casos. Porque é conjugado com uma diminuição dos escalões. E nós aqui já falamos que podia ser inconstitucional estes novos escalões do IRS. Algum partido pediu um parecer ao Tribunal Constitucional neste momento, ou antes mesmo da votação na especialidade? Antes da votação isso não pode ser feito, não é? Porque a lei ainda não existe. O que nós temos na generalidade ainda não é a lei do Orçamento de Estado. Durante todo o debate na especialidade pode ser tudo alterado. Teoricamente até pode ser todo o orçamento alterado. E pode haver uma nova proposta de orçamento. Teoricamente isso é concebível. Eu não sei se vai ser assim, estamos cá todos. Naturalmente que as lutas que se estão a desenvolver no nosso país, dos trabalhadores, nós vamos ter uma greve geral no dia 14 de novembro, mas vamos ter manifestações, estamos a ter, já ainda agora tivemos, no dia 31 de outubro, mas sabemos que estão outras previstas, designadamente com a vinda da senhora Merkel cá no dia 12 de novembro, estão previstas novas manifestações digamos, de oposição e de repúdio perante esta posição, porque há aqui duas linhas que neste momento convergem. Por um lado, esta europeia, de imposição da União Europeia de regras inadmissíveis só para satisfazer interesses das grandes potências, dos grupos económicos e financeiros e também do FMI, claro, do capital internacional, do setor financeiro internacional, que é quem está a ganhar com isto. Mas, em segundo lugar, também de um governo português que é absolutamente submisso e que está, digamos, a dar de mão beijada ao capital financeiro internacional os direitos e os interesses do nosso país, incluindo esta perspectiva de ilegítima de alteração profunda da Constituição da República Portuguesa e de não respeito da própria Constituição, e colocando-se o próprio governo numa posição ilegítima, porque, tendo sido eleito, foi na base de um programa e da Constituição da República Portuguesa. Ao não cumprir nem o programa nem a Constituição da República Portuguesa, está-se a colocar numa posição ilegítima. Francisco, o Governo está a ir além do memorando neste momento? Não, deixe-me até pôr isto já, de certo modo, enquadrado em algumas das coisas que foram ditas. A agenda ideológica é só uma e cabe numa frase. A agenda ideológica é que estes senhores saiam de Portugal quanto antes. A agenda ideológica é resolver os problemas que temos com estes senhores, o FMI e o resto da Troika, e livrarmos-nos dele para voltar a ser independentes. Mas a que preço para a população, Francisco? Ora, vamos ver. Falta um ano para cumprir o calendário que estava inicialmente delineado, falta um ano para se ir embora. Os irlandeses já conseguiram voltar aos mercados este verão. Portanto, à partida as coisas estão alinhadas para daqui por um ano começarmos a ir aos mercados, de resto os pequenos testes vão sendo feitos e indicam que é possível lá chegar e lá chegar com taxas de juros confortáveis.
A alternativa é muito pior. É evidente que é muito difícil demonstrar uma coisa que não existe, que é essa alternativa. Mas essa alternativa significa que 3 em 3 meses vem uma tranche de dinheiro e esse dinheiro deixa de vir. E o problema é termos um Estado que é 50% da economia, uma vez mais, não é ideológico, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas é que como esse Estado se sobreendividou e quem lhe emprestou dinheiro disse a partir de agora não tem empresto mais, esse Estado, se ficar sem dinheiro de um dia para o outro, deixa de conseguir alimentar a economia. E os funcionários públicos, no primeiro mês, vocês aqui no privado, no segundo mês, ficam sem dinheiro e o país deixa de funcionar. Estes senhores metem cá milhares de milhões de euros, 3 em 3 meses. E é preciso que continuem a meter durante mais algum tempo até que o país se autonomize. Deixe-me só dizer isto nesta figura. O país habituou-se ao longo de muitos anos, demasiados anos. Não vale a pena estabelecer aqui uma meta, se for preciso vamos até ao Infante ou ao Henrique. Mas habituou-se durante demasiados anos a viver de 100 que gasta, 70 são dele e 30 são emprestados. Ora, quem nos emprestava estes 30 disse a partir de hoje não tem empreste mais, ou empresta 20% de juro. E nós dissemos assim, não dá. Pronto, então se não dá, vieram para cá e tomaram conta de nós. A maioria dessas opções, nenhum de nós gosta delas. Eu não subscreveria uma coisa dessas em situações normais. Infelizmente, é a contrapartida por nos desbloquearem de 3 em 3 meses uma determinada verba. Mas não há alternativa a este orçamento de Estado? Não há alternativa a este orçamento de Estado. Este orçamento de Estado foi gerido milimetricamente com quem nos empresta o dinheiro e decidiu que se o orçamento não for assim, não vai dar dinheiro daqui por um mês ou dois. É tão simples como isso. Portanto, nós temos que nos ver livre deles quanto antes. Essa é a opção ideológica, se quiser. É ficarmos outra vez livres e independentes para gerir o nosso país. E já agora calibrarmos a economia e a sociedade para isto não voltar a acontecer tão cedo, para nos podermos defender e trabalhar com um fundo de maneio próprio que não dependa de remessas do estrangeiro, que vêm não só indexadas a uma taxa de juro fixa, mas vêm, sobretudo, indexadas a um conjunto de condições. E perguntam, mas não se pode fazer isto de outra maneira? É fácil. Se daqui por um ano não cumprirmos, vamos levar com outro programa de ajustamento, com regras ainda mais apertadas, ainda mais críticas do que estas, portanto, será sempre para pior. Portanto, quanto mais depressa cumprirmos com os mínimos que nos são exigidos, quanto mais depressa pagarmos o que é exigível pagar daqui por um ano, mais depressa voltamos aos mercados e fazemos a nossa vida. E foram 2 ou 3 anos muito maus, mas que Portugal há de ultrapassar. E o cidadão comum, um cidadão que está desempregado ou até vive do seu salário, também tem condições para pagar tanto no próximo ano, para levar também com um aumento de impostos? Estará em conseguir que não só o nível dos sacrifícios exigível seja minimamente compatível com as capacidades das pessoas, mas sobretudo que numa loja de médio e longo prazo, já estou a ligar com o tema da refundação, nessa lógica de médio e longo prazo, continua a haver saúde, continua a haver educação, continua a haver segurança social, para quem, quando e enquanto precisar. Nenhuma destas 3 coisas pode ser posta em causa, senão isto não era um Partido Social Democrata, era outro qualquer. Isto não é para ser posto em causa. Agora, de facto, este ano, em 2012, a preparar o orçamento para 2013, nós fomos ao limite. Nós não podemos, de facto, depois disto, cortar ainda mais. Vamos, com certeza, pensar como é que se programa o Estado, se dá concessões nos transportes, o que é que se faz com a RTP, onde é que se poupa dinheiro nas PPPs. Vamos aparar aí umas pontas. Mas, realmente, mais do que isto, certamente não será possível. Por isso é que temos que nos ver livre deles quanto antes. Se não, daqui por um ano, vamos levar com um pacote ainda mais duro. E, sinceramente, daqui por um ano, um pacote ainda mais duro que esse, então aí é que já não sei onde é que vamos buscar. O ano passado, os portugueses já pensavam que era impossível um pacote, pelo menos, mais doloroso do que aquele que foi apresentado em 2012. Aliás, em 2011, para ser aplicado em 2012. Até que a tutela do estrangeiro sobre Portugal termine, nós não nos podemos considerar a salvo, seja de que medida for. Porque senão o cheque no fim do mês não vem. Temos que nos livrar desta tutela quanto antes. Nós não somos independentes. Não somos. Só tínhamos a política orçamental, porque a monetária, ao aderir à moeda única, passámos a valer um voto no Banco Central, portanto deixámos a política monetária, passámos a ter só política orçamental. Mas essa perdemos-la em 2011. Acabou, porque boa parte do nosso orçamento era financiado por dívida. Quem nos empresta o dinheiro disse, não só não vos empresto, como ainda vos vou pôr aí uma comissão que vos vai ensinar a gerir o país e a gerir o país de tal forma que vocês, durante um período tal, conseguem ressarcir-nos daquilo que a gente aí meteu. O principal objetivo é, com certeza, ressarcir-se daquilo que cá meteram. É a nossa responsabilidade como portugueses preparar e calibrar o país para que isto não volte a acontecer. A arte está em combinar estes elementos todos. E para que isto não volte a acontecer, João, é preciso uma revisão constitucional. É isto que está em cima de mim. É assim, antes de mais, obviamente que este orçamento é o orçamento que é possível.
isso aí tem que estar em cima da mesa, porque convém lembrar que, além de ser o orçamento possível, acaba também por ser o orçamento do Tribunal Constitucional, porque foi chumbado pelo Tribunal Constitucional o corte na despesa com os subsídios funcionários públicos, quer com o 13º mês, com o subsídio. E, portanto, este orçamento é o orçamento possível. Quanto à questão constitucional, e eu acho que é importante pôr aqui os pontos em cima da mesa. A sociedade, o modelo de sociedade invejável que falava, que era um modelo de sociedade invejável, um modelo de sociedade invejável com déficits sucessivos em cima de déficits sucessivos em cima de déficits sucessivos, que é dívida hoje. O modelo de sociedade invejável foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que nos trouxe até ao estado que temos hoje. Os déficits sucessivos que nós tivemos para pagar toda a despesa que o Estado fazia, foi o que nos trouxe até aqui. Porque eu já disse isto várias vezes e eu acho que é importante também as próprias pessoas lá em casa pensarem assim um bocadinho. Porque é que o Estado, sucessivamente, há 30 e tal anos, tem déficits em cima de déficits em cima de déficits. Obviamente que isto aqui acaba por cair em algum lado. Se as pessoas no seu orçamento familiar, lá em casa, contraem déficits sucessivos, sobreendividam-se. Porque para fazer face às despesas que têm, vão-se sobreendividar. Vão ter que contrair dívida. E essa dívida, no futuro, vai-se ter que pagar. E como nós já estávamos com um montante de dívida muito grande, estamos-nos a financiar para pagar essa mesma dívida. Ou seja, isso acaba por ser um bocadinho aquela história que as pessoas lá em casa percebem muito bem, que utilizam o cartão de crédito e depois pagam a despesa do cartão de crédito com outro cartão de crédito. A dívida desapareceu? Não, continua lá. Simplesmente é um banco da concorrência que empresta para pagar o outro banco tal e coisa. E, portanto, isto aqui tem de acabar. E, obviamente, que a questão constitucional está por trás. Porque se ele acha que não é legítimo alterar este modelo de sociedade, eu, se calhar, também não acho legítimo, e muitas pessoas, se calhar, até mais novas que eu, ou de outras mais velhas, que nem sequer participaram na discussão constitucional em 1975-76, quando foi aprovada a Constituição, essas pessoas também não acham legítimo que vão ter que pagar tudo isto e que vão ter que pagar todo este modelo de sociedade de uma Constituição que eles nem sequer discutiram. E todos estes problemas que estão no memorando... e antes disso, é muito importante eu dizer que ainda bem que esta questão da refundação não está no memorando, porque estamos sempre todos a falar de que é uma vergonha e estamos sem autonomia, isto e aquilo, se ainda por cima tivesse que ser a Troika a dizer o que é que nós temos que ter no nosso Estado, quer a nível social, quer a nível de áreas de atuação do Estado, então estávamos muito mal. Ainda bem que isto não está no memorando. Ainda bem que isto tem que ser uma discussão feita por todos os portugueses, por todos os partidos. Não é só pela coligação, e nisso aí o Governo teve muito bem ao pedir ao PS que também estivesse envolvido. Isso é muito importante e, obviamente, que eu não sei, e eu ponho todas as minhas dúvidas em cima da mesa, não consigo garantir, e de certeza quase ninguém aqui nos consegue garantir, e poucas pessoas lá fora, porque também há muito pouca gente que consegue perceber esta Constituição. Cá em Portugal deve haver 2 ou 3 pessoas que sabem interpretar a Constituição. E eu gostava de perguntar a essas mesmas pessoas que conseguem perceber o que é que lá está escrito, se é possível cumprir o memorando com esta Constituição. Eu não sei até que ponto, por exemplo, é que é possível privatizar a RTP ou concessionar se isso é constitucional. Não sei. Também não sei até que ponto é que os cortes na despesa são constitucionais. Ou seja, se nós não vamos, e eu acho importante, muito importante a questão da refundação, e acho ainda mais importante a questão constitucional, alterar a Constituição profundamente, acho muito importante. Mas se não quiserem fazer isso, se os partidos, eu sei que os partidos muito à esquerda se vão pôr aliados a esta discussão, eu espero que o PS entre na discussão, que seja responsável, como já mostrou muitas vezes na sua história, e que entre nesta discussão, porque senão o melhor é entregar as chaves do país ao Tribunal Constitucional e àqueles juízes que giram o país à sua vontade, porque eu, sinceramente, desta forma não estou a ver como é que se vai fazer. Eduardo, e o PS? Olha, antes de mais, até para termos aqui uma certa capacidade, um certo tempo de repostar assuntos e deixe-me de ter, para já o PS vai ter, como sempre teve, uma postura construtiva. Quem desde há 1 ano e meio rasgou
o entendimento que ia existindo para as principais medidas foi o Governo, quando em 7 de setembro deste ano avançou com aquela proposta descabelada da TSU, tendo telefonado ao secretário-geral do PS 1h30 antes a dar conta do que ia fazer. Portanto, o PS não recebe lições de responsabilidade e, sobretudo, não recebe lições de responsabilidade de quem andou durante uma campanha eleitoral inteira a dizer que quando ganhasse as eleições, quando fosse governo, iria fazer uma série de coisas e depois, tendo-se apanhado lá, fazer exatamente o contrário. Portanto, do ponto de vista de responsabilidade, do ponto de vista, não seja populista, do ponto de vista de responsabilidade, o PS não recebe lições e saberá dar a resposta correta, que é uma resposta, aliás, que já seguiu e que o Presidente do PSD vai ter a oportunidade de ler em primeira mão. Não vai acontecer ao Presidente do PSD o que aconteceu ao Secretário-Geral do PS, que soube primeiro pelos jornais o que estava, qual era o repto de Passos Coelho do que pela carta que foi enviada. Mas vamos por partes. Primeira questão. O grande drama deste debate é que está a passar, e muito bem orquestrada, a ideia, uma grande capacidade comunicacional está a fazer passar a ideia de que o Estado Social não é sustentável e foi isso que nos levou à dívida. Mas há pessoas que já falam na ruptura da Segurança Social para 2020. Claro, e naturalmente, olha, se começarmos pelo tempo de Cavaco Silva, em que deixou de haver as comparticipações que são obrigatórias por lei para os regimes não contributivos, nós percebemos como é que a Segurança Social começou a fraquejar. E depois vá aos dias de hoje e perceba o debate da TSU e vai ver porque é que a Segurança Social, se calhar nem a 2020 chega neste patamar. Mas há um livrinho que saiu agora, muito recentemente, e que não é um livrinho ideológico ainda por cima, que se chama Quem paga o Estado Social em Portugal, um conjunto de artigos que não é feito por nenhum socialista ou nenhum comunista perigoso, que é um livro inclusivamente com contributos internacionais, com dados que são oficiais e onde se mostra muito claramente que aquilo que os portugueses pagam do ponto de vista dos seus impostos para aquilo que são as funções sociais do Estado, chega e sobra. Agora, é evidente que chega e sobra, e podemos discutir isso com muita profundidade. Chega e sobra. Agora, é verdade, não pode pagar dívida de cartão de crédito com outro cartão de crédito. O problema é que não pode pagar dívida de perfume, de compra de perfumes, com a compra de caviar. E aquilo que o Governo tem vindo a fazer, os governos têm vindo a fazer durante muito tempo, é utilizar aquilo que são os réditos dos impostos dos portugueses para funções sociais, para coisas que não têm nada a ver com as funções sociais. Ou então... Um exemplo, Eduardo. A saúde, repara. Veja o exemplo dos Estados Unidos e depois o exemplo de Portugal. Os Estados Unidos têm os piores indicadores de saúde dos piores do mundo. Tem esperança média de vida e taxa de mortalidade infantil abaixo de Cuba. Dos piores do mundo. E tem a maior despesa per capita em saúde do mundo. E, no entanto, tem um sistema que é maioritariamente, esmagadoramente privado. Portanto, o que mostra que mesmo esta ladainha de que o Estado não cumpre bem as funções sociais e tem que privatizar ou concessionar porque aí é que começa a correr bem, veja que na saúde os picos de crescimento da despesa que tem ocorrido em Portugal não é com o aumento dos tratamentos ou com os cheques de dentista, é com as PPPs associadas ao setor da saúde e àquilo que são as formas de financiamento, muitas vezes encapotadas, outras vezes completamente visíveis, as formas de financiamento da saúde em Portugal. A saúde é o único negócio, provavelmente para além da energia, a saúde é o único negócio em Portugal que consegue a proeza de ter um privado a abrir um hospital com a certeza de ter clientes, porque tem os clientes que o Estado lhe vai pagar. Fora tudo aquilo que significa o investimento do Estado. Também aconteceu pois, isso. Exato, eu estou a dar exemplos, exatamente. Portanto, o que mostra que quando nós estamos a defender a lógica da privatização e da alteração da Constituição, não estamos a fazê-lo em nome do Estado, estamos a fazê-lo em nome dos negócios. Mas é concebível para o país, no médio e longo prazo, termos o Estado Social como temos, ou este paradigma tem que ser alterado, ou esta é uma ideia errada? Não, eu acho que há coisas que têm que ser alteradas. Também não sou imobilista a ponto de pensar que tudo está bem. Há coisas que têm que ser alteradas e que têm feito parte do debate. Olha, o professor Bruto da Costa, há uns anos esta parte, que iniciou um debate sobre o plafonamento das pensões mais elevadas. É um debate importante na sociedade portuguesa, que é saber se faz sentido que o Estado pague 10, 20, 15, 25 mil euros por mês de pensões, mesmo que indexadas a uma carreira contributiva. Ou se não temos que ter aqui uma lógica de plafonamento que não é plafonamento do sistema contributivo.
é plafonamento do limite máximo de pensões pagas e muitos outros domínios onde se percebe que há problemas que têm que ser resolvidos. Isso está fora de questão. Agora, está a ser lançada na opinião pública aquilo que eu gostava de chamar um grande medo, que é o medo de que ou é com estas medidas ou é o fim do país e entregamos a chave porque não vem o cheque. Repara, nenhuma destas medidas consta de memorando. Nenhuma. Se o Governo fizesse um orçamento de Estado com o que está no memorando, nós todos hoje estaríamos aqui muito mais tranquilos. Nenhuma destas medidas faz parte do memorando. Então porquê que é vontade do Governo ir mais além? Obsessão ideológica. Obsessão ideológica pura e dura. Repare, mesmo quando se fala de não há alternativas a este Governo, a prova de que há alternativas é o próprio Governo. Porque o Governo, há um mês atrás, fez aquela proposta descabelada da TSU e mudou. Encontrou alternativas face a um modelo que foi um modelo profundamente conflitual. E eu acho que aqui há um problema. O colega há bocadinho levantava a questão. Este não é um partido social-democrata. Não no sentido da social-democracia. Este é um partido liberal. O partido mais liberal que nós temos desde 25 de Abril no domínio da social-democracia. E essa é a questão fundamental. Olha, eu desprezo o debate, e é um debate que eu não sei fazer, o debate do combate à justiça e do combate ao Tribunal Constitucional. Eu desprezo esse debate, porque esse debate é um debate anti-institucionalista que me agonia. Porque ainda ontem nós tivemos nota do que aconteceu na Grécia. O Tribunal Constitucional grego decretou a inconstitucionalidade do orçamento grego. Eu acho que hoje começa-se contra hoje começa. Não esteve bem, foi o trajeto que levou. E ainda tem para me responder. Claro, tem mesmo que terminar. Não, terminarei, não com certeza, mas depois faz a pergunta em jeito de retórica, percebo que é para depois cortar o raciocínio, se faz parte dos manuais, mas eu gostava era que desse o exemplo da bonomia dos programas de intervenção com esta matriz ideológica, um só corresse bem, um só. E essa é uma questão que é prática, não precisa de grande divagação. Meus senhores, tem mesmo que passar para ele. Quantos é que há com esta matriz ideológica? Que diz que existe uma matriz. Quantas existem? Olha, tem pelo menos 3 em pleno vigor. Portugal, Grécia... Mas antes destes, que estes aqui são os que estão em vigor, antes destes. Teve o da Argentina, por exemplo, que é absolutamente sintomático. E nós vamos continuar o debate. Vamos continuar o debate por esse lado e vamos continuar em Portugal o debate. Hilda, quando há refutação, é preciso ou não uma revisão constitucional? Deixe-me... Não é necessária. Eu sei que é com isso que o CDS sonha desde que a Constituição da República Portuguesa foi aprovada em 1976. Nos mantemos coerentes. Não é por acaso que foi o único partido que não votou a Constituição da República Portuguesa. Portanto, naturalmente que esse é o seu sonho. Só que hoje está acompanhado por outros setores que não apenas o CDS. Mas eu gostava de voltar ainda a esta outra ideia de que não há saída e de que não temos dinheiro e de que vem aí o dinheiro porque sem isso não há saída. Então, há alguns dados sobre dinheiros, porque o valor do empréstimo foi de 78 mil milhões de euros. Só de juros e comissões, desses 78 mil milhões de euros, são 34,4 mil milhões. Ou seja, efetivamente desse dinheiro só fica para Portugal 43,6 mil milhões. No próprio Orçamento de Estado esteve já para este ano e continua a agravar-se para o próximo ano mais de 7 mil milhões de euros que eles levam. Portanto, não é só o que eles trazem, e o que eles levam. E levam, por ano, mais de 7 mil milhões de euros só deste pagamento que é o Ministério de empréstimos. Sim, que é o Ministério da Saúde. Ao próprio Ministério da Saúde. Mas é normal. Mas mais, esses juros estão a dar lucros fabulosos ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Central Europeu e a outros bancos internacionais. E por isso, naturalmente que eles querem que o país se afunde cada vez mais para ficar dependente ainda mais tempo e eles poderem ganhar mais taxas de juros elevadas. E este governo aceita isso. Ora, é isto que não devia aceitar.
Em primeiro lugar, este memorando nunca devia ter existido. Este pacto de agressão nunca devia ter existido. Porque quando se Portugal tinha necessidade de pedir dinheiro, devia ir ver no plano internacional quem é que estava em condições de lhe emprestar dinheiro sem estas condições e com taxas de juro mais baixas. Primeira coisa. Mas, em segundo lugar, neste momento, quanto antes, porque vai ter que o fazer, porque hoje já está claro, economistas das mais variadas áreas estão a dizer é impossível que o país pague isto tudo, mais aquilo que vem aí, mais aquilo que estão a agravar. É impossível. Porque são taxas de juros que são ilegítimas, que dão lucros de 500%, 600%. Acha que o país vai ser obrigado a renegociar a dívida? É evidente que essa é uma questão central, é a renegociação da dívida. Seja quanto às taxas de juros, que são ilegítimas, que não devemos pagar estas taxas de juros e que, portanto, não devemos pagar os encargos com a dívida que resultam de taxas de juros ilegítimas. Uma parte importante desta dívida é ilegítima, não existe de facto. É uma imposição que estão a fazer acima dos mercados normais do próprio Banco Central Europeu. E depois, esse dinheiro deve ser utilizado para melhorar pensões, reformas, salários, serviços públicos de saúde, de educação, de proteção social, de segurança social, mas também para investimento público. Nós estamos numa região onde o PSD e o CDS e o PS, etc., disseram que nós íamos ter novos troços do metro do Porto. Bom, não vamos. Disseram que nós íamos ter novas instalações para o centro hospitalar de Vila Nova de Gaia ou para o Hospital Póvoa, Vila do Conde. Bom, não vamos. Disseram que ia ser construído o IC35, que é uma via estruturante ao desenvolvimento da região do Val de Sousa e de Baixo Campo. Está prioritária e o Governo já disse que vai construir o IC35. Não vamos, com este orçamento não vamos, desculpe, não está lá dinheiro. Não, desculpe, vamos, não está lá dinheiro. Não, a plataforma logística Maia Mas antes desses exemplos, que já vamos seguir com esses exemplos na segunda parte. Pronto, mas Hilda, é só para e o Estado Social? Regressamos ao debate do Estado Social. O Estado Social, primeiro, em Portugal... Tal qual está. O Estado Social... que está previsto na Constituição da República Portuguesa está já em Portugal hoje muito adulterado, infelizmente, e portanto precisa de ser melhorado. Mas para ser melhorado é necessário acabar com algumas coisas que governos anteriores fizeram de errado. Eu há bocadinho ouvi o Eduardo Vítor falar contra as participações público-privadas e as parcerias público-privadas, tanto faz, e fiquei satisfeita de o ouvir dizer isso, porque é uma crítica clara também ao Partido Socialista, que avançou com essas parcerias público-privadas, seja na educação. E o PS, com o PSD e com o CDS, em geral, estiveram sempre de acordo com a criação destas parcerias público-privadas. Nós sempre estivemos contra, porque sempre dissemos que o público devia ser o setor dominante no tal Estado Social. Ou seja, não se devia pôr o dinheiro do Orçamento de Estado a beneficiar os setores privados para conseguirem grandes lucros à custa da saúde, da educação, enfim, das vias de comunicação, dos transportes, das scooters, etc. Porque isso é garantir, é pôr o Orçamento de Estado ao serviço dos grupos económicos e financeiros privados. Foi isso que aconteceu já há muitos anos. E foi isso que criou esta situação da dívida em que estamos. E não o Estado Social, como devia ser e como está previsto na Constituição da República Portuguesa. Então, portanto, se fala na cultura da Segurança Social, por exemplo, já para 2020 ou até antes? Até pode ser antes, se o Governo continuar a dar aos privados a possibilidade de não pagar para a Segurança Social quando contrata trabalhadores,
Eu não estou a falar das micro e pequenas empresas, estou a falar das grandes empresas a quem essa proposta está a ser feita. Naturalmente que se o dinheiro deixar de entrar para beneficiar os grupos económicos e financeiros, deixar de entrar na segurança social, ela até pode entrar em colapso mais cedo. Portanto, isso depende da política nacional que for seguida. É a própria política nacional que está a provocar o colapso da segurança social. A forma de resolver o problema da segurança social é criar mais emprego, com melhores salários e então manter a participação, o pagamento, quer do setor público, do setor privado e do setor público empresarial, das empresas, de quem é patrão, e manter também a participação dos trabalhadores. Se as duas entrarem e se o Estado entrar com a sua parte para aquilo que a Segurança Social assegura em termos de proteção social, que deve ser assegurada pelo Orçamento do Estado, mas que está a ser assegurada pela Segurança Social, ela não entra em ruptura. Nós já regressamos a este debate do Estado crítico. Para já fazemos uma breve pausa. Até já.